Olá, calma aí, espera. Eu ainda nem comecei a falar e você já olhou para mim e já disse: opa, é o pastor Celso. Sou eu mesmo. Eu quero te fazer uma pergunta nessa tarde. Deus muda? Com o passar das épocas, dos tempos, Deus muda? Deus muda propósitos? Deus muda a sua palavra? Ou Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre? Você vai me dizer: pastor, por que você está fazendo essa pergunta? Porque parece, querido, que Deus mudou. A tecnologia avança e parece que Deus já não é mais o mesmo de ontem, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você: as coisas mudam, mas Deus não muda. Deus continua sendo o mesmo Deus tradicional. É verdade, né? Deus é tradicional, ele é original. Deus não tem mudança, nem sombra de variação. Então, se ele não muda, a palavra dele estabelecida também não muda. E parece que com o passar do tempo Deus muda. Deus não muda, nós mudamos, né? Nós que há tempos atrás tínhamos muito mais fé, hoje temos pouca fé. E por quê? Porque a gente acha que Deus muda. Homens começam a mudar aquilo que Deus estabeleceu para todas as épocas, e hoje pegam a própria palavra de Deus e dizem: não, vamos inserir ela nessa época, vamos trazer para esse tempo, quer dizer, vamos tirar algumas coisas aqui que Deus falou, porque o que ele falou foi para ontem, não é para hoje. Como é que fica esse negócio? Não é verdade? Eu estou dizendo que Deus muda, eu estou dizendo que Deus não cumpre com seus propósitos, né, conforme assim ele determinou, porque Provérbios capítulo 19, 21 diz uma coisa muito importante, né? O homem pode fazer muitos planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. E se Deus estabelece os seus propósitos bem antes da fundação do mundo, para a nossa vida nesse mundo, como é que Deus mudou? Infelizmente, queridos, é isso que nós estamos vendo. Uma mudança na mentalidade de alguns e querendo inserir essa mentalidade na mente de outros. Assim, o profeta Isaías também pensava naquela época que Deus havia mudado, né? Ele estava muito bem lá no palácio do rei Uzias, em Isaías, no capítulo 6, acompanha comigo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu seu rosto, e com 2 cobriu seus pés, e com 2 voava. Veja bem a visão que o profeta estava tendo naquele momento, meu querido. Não era uma visão qualquer, era uma visão celestial, era uma visão do trono de Deus, era uma visão da presença gloriosa do Altíssimo Deus. E diz a palavra que clamavam os serafins uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Parece que existe hoje, para a época de hoje, alguma mudança nessa história de ser santo. Não, peraí, também não é bem assim não. Não é verdade? Hoje se entra na casa de Deus de qualquer maneira, ninguém guarda mais o seu pé, se fala coisas de qualquer maneira, se age de qualquer maneira, porque eu acho que tecnologicamente Deus não está ajustado, né, a essa época. Então Deus mudou, Deus não é mais aquilo que ele diz que é, e que os próprios anjos, arcanjos, serafins e querubins disseram, dizem e sempre vão declarar por toda a eternidade que Deus é santo. Deus não muda, é santo e é santo. E ele diz para mim, para você: se eu tenho a natureza dele, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Quer dizer, sai fora desse mundão aí, com as suas coisas novas, né? Com as suas transformações, e continua na posição de santidade. Porque Deus não muda. Eu pensava que Deus mudava, e durante um tempo atrás aí eu andei fora do caminho achando: não, peraí, também não é bem assim, não é, pastor Celso? Né, ou pastor fulano. Aliás, eu dizia: não, pastor fulano, não é bem assim, não, Deus também, Deus é a graça, Deus tem misericórdia, não, Deus também, você deixa de ser radical, você está ficando muito radical. Eu, por dar ouvido a isso, acabei caindo nisso, e entrei na era tecnológica do assunto. E o que aconteceu? Eu caí, me arrebentei, me estrepei todinho, perdi meu ministério por 6 anos, quase 7 anos, todo arrebentado. Por fim, foi parar no hospital todo quebrado, né? Porque eu pensava que Deus mudava, né? Mas Deus corrige aquele que ama, e açoita todo aquele que recebe por filho, né? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, Deus não muda, verdade ou não? Parece que muda, né?
Para alguns, parece que Deus está todo de acordo com essa época que nós estamos vivendo, e o profeta assim pensava. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu, olha aí, quando ele depara com Deus, ele começa a cair na real que alguma coisa estava errada, porque naquela época já não se tinha mais visão, já não se tinha mais revelação, porque um profeta como Isaías, em vez de trazer a visão e a revelação de Deus, estava lá no palácio do primo dele, que era o rei Uzias, comendo, bebendo, né? Entrou na era da cultura daquela época, muitos estavam adorando o ídolo, ele não estava nem aí para isso. Quer que eu vou falar com esse povo, vão me matar, vão acabar comigo? Eu vou ficar aqui na minha comodidade, no meu castelinho, não é verdade, querido? Não é assim que nós pensamos hoje? A minha casa, o meu carro, o meu dinheiro, a minha conta no banco, meu cartão de crédito, tá tudo bem. Você vai estar pregando o evangelho para lá, sair para as nações, não é mais comigo não. Porque eu já pensei assim, cuidado, hein? Cuidado, porque Deus não muda. O que ele falou é bendito e eternamente. Amém. Você está entendendo, querido? E o profeta Isaías, na sua ignorância, levado pelo curso da época, né, daquela época, acabou achando que Deus já não estava se importando com nada, que aquela vida cômoda que ele estava levando vinha de Deus. E ele era um homem chamado, assim como a igreja é chamada, assim como eu sou chamado e assim como você é chamado, mas ele queria viver uma vida cômoda. E quantos não estão no comodismo da época atual? Cada dia mais, os telefones celulares são aí 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. Você passa numa loja, esse eu vou comprar, gasto o que não tem para comprar, né? E fica todo endividado, devendo até ao último fio da ponta do cabelo, e depois ficar clamando a Deus, achando que é o diabo que não está abençoando a tua finança. Não, é tu que entrou na onda do mundo de hoje, no mundo tecnológico, que vai gastando, não quer nem saber o que está aí. E esse é o grande problema que muita gente está enfrentando hoje. Mas vamos lá. Então disse eu, ai que vou perecendo. Versículo 5, Isaías capítulo 6. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ai meu Deus, agora cai na real. O que eu estou fazendo como profeta? Eu estou igual a esse povo, eu estou falando igual a eles, eu estou pensando igual a eles, quando na verdade eu era para anunciar a eles o que eu acabei de ver agora. E eu vi agora que Deus é santo e continua sendo santo. Quantos pararam, querido, de pregar a palavra do Senhor como devem pregar? Quantos pararam e estão vivendo no meio ambiente cultural da época atual, perdidos nos seus próprios desígnios e devaneios, querendo comodidade, querendo mais e mais e mais, quando a Bíblia diz contentável com aquilo que tens? Porque essa é a verdade. E que o Senhor, aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, todas as outras coisas são acrescentadas. Ah, mas o pastor Celso, isso não é para essa época não. Agora vamos orar que cai do céu, tá tudo bem. Deus não está nem se importando com isso, é a graça, né? É a graça, mas cuidado que essa graça na tua vida pode se tornar uma desgraça, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, não use de liberdade para dar lugar à carnalidade. E é o que muitos estão fazendo e estão achando que Deus está de acordo. São chamados crentes emocionais, em vez de ser espirituais. O espiritual, ele entende bem tudo e vai entender essa mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração, está te passando nessa tarde, porque eu já fui como o profeta Isaías. Eu fui ter que parar no hospital, deitado numa cama, sem andar, com 37 quilos, usando fralda descartável, depois de já ter vivido muita coisa de Deus, agora eu estava ali humilhado naquela cama, sabe por quê? Porque eu achei que Deus havia mudado. E agora, o que fazer? Tive que fazer como ele, ai de mim que vou perecendo. Quer dizer, naquele momento, ele começa a reconhecer a besteirada que ele estava fazendo, né? Negociando o chamado. Quantos já negociaram o seu chamado? Quantos homens e mulheres de Deus negociaram o seu chamado? Estão andando no curso desse mundo, alheios à vida de Deus, em vez de voltar para a posição. Ô querido, volta para a posição. Sai dessa, faz como quiser. Será que vai ter que acontecer alguma coisa na tua vida para Deus chamar a tua atenção, querido? Eu creio que não. A igreja está entrando num caminho de apostasia. E se você é profeta e está vendo tudo isso, está de braço cruzado, porque está andando no seu carrinho do ano, muito bonitinho, não é verdade? Está com a sua casinha muito bonita, conta bancária está cheia, cartão de crédito está rolando nas carteiras, e você está aí achando, não, Deus está comigo e o resto. Você está se importando contigo mesmo e não está se importando com aqueles que estão perecendo. É por isso que Isaías, quando clama, ele vê a situação que ele estava vivendo. Ele diz, ai de mim, caramba, eu recebi um chamado, caramba, eu tenho uma missão, e eu estou aqui preso a tudo
isso aí. Cara, o que eu fui fazer? Ainda bem que ele teve tempo. E ainda bem que eu tive tempo. Louvado seja Deus por isso. E você? Será que vai ter? Se não ouvir essa mensagem e pensar e entender essa verdade? Será? Eu ainda tive tempo, hein? É por isso que eu tô pregando pra você nessa tarde e falando com você. Levanta tu, desperta tu que dorme, meu irmão, e Cristo te esclarecerá. Levanta, igreja, acorda, povo. Tem muita gente na rua sofrendo, porque depois, olha só, o papel do profeta era ensinar o povo e trazer Deus pro povo. Agora ele estava ali no castelo. Não havia ninguém para Deus enviar. Deus estava preocupado com o povo que estava do lado de fora, perecendo na morte. E a Bíblia diz, livra aqueles que são levados para a morte. Mas Isaías estava pensando nele mesmo. Não é verdade? Hoje, domingo hoje, né? Deve ter um culto maravilhoso na sua igreja. Mas com que intenção você vai para a igreja nessa noite, querido? Vai fazer o que lá? Vai pensando só em você. Senhor, me abençoa. Senhor, a minha casa. Senhor, a minha carteira. Senhor, meu trabalho. Senhor, eu quero marido. Senhor, eu quero uma mulher. É isso? A Bíblia diz que aqueles que são casados, na época atual, vivam como se não fosse. Né? E tem muita gente que está querendo casar e se dar em casamento com uma rapidez tremenda e vai se entregando a tudo quanto é que encontra pelo caminho e depois vai ficar chorando, achando que Deus não me abençoou. É claro que não soube esperar em Deus. Está mais preocupado com a tua carne do que com os outros. E esse é o grande problema daquilo que nós estamos vivendo hoje. Deus está preocupado com as pessoas que estão à tua volta. E você está preocupado com as pessoas que estão à tua volta? Jesus Cristo diz, ide fazer discípulo de todas as nações. Fala da minha palavra, prega acerca do meu nome. Jesus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre, querido. O sangue de Jesus continua jorrando para purificar o ser humano de todo pecado. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados, queridos? E por que as pessoas não estão pregando? Porque estão nas suas comodidades, estão presos a si mesmo. Né? Estão presos a tudo o que esse mundo oferece, o que Samiasa, o que Satanás oferece. É isso. E aí estão deixando de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade da carne, dos pensamentos. Né? Essas campanhas de corredor não sei de quê, é de passa na porta disso, passa na porta daquilo. E aí, querido? E nada. No outro dia você tá a mesma coisa. E é briga no Ministério de Louvor, e é briga no Ministério de Oração. E eu nunca vi chamado Ministério de Oração, porque a Bíblia diz para a igreja orar e sem cessar, é para todo mundo. Oração não é ministério, oração é meio de vida do cristão. Pregar a palavra é meio de vida do cristão, é o estilo de vida do crente, é o estilo de vida de um discípulo. Pregar, ensinar, evangelizar até os confins da terra. Entendeu bem? A quem enviarei? Deus continua pedindo. Deus continua chamando. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para essa seara. E esse obreiro é você que está aí ouvindo essa mensagem e está sentado. E Deus, nesta tarde, te chama para tomar uma posição. Olha aí, Impacto Monte Santo, tamo junto. Desde Olaria, desde Itaipu, desde o Rio de Janeiro, desde Catanduva, São Paulo e até os confins da terra. Aleluia! Deus te abençoe, querido. Fica tu com essa palavra, hein? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tamo junto!